Sim, né? Beleza. Então vamos lá, galera. Eu vou falando para vocês o que que eu achei de mais. Deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo colocar aqui. Peraí, eu vou achar. Aí, pronto, agora vai. Então, o que que eu achei, assim, de maiores erros nas redações suas, tá? Corrigi todas as redações com muito carinho mesmo, com muito cuidado. Eu sei que eu pesei a mão em algumas pessoas aí, tem, por exemplo, uns alunos que eu dei 120, dei 80 na competência 1 e eu acho que o Enem daria 120, tá? Teve alguns alunos aí que eu pesei a mão, principalmente na competência 1, porque tinha muito problema de estrutura sintática. Então, você vê que o aluno tem tudo, sabe? Assim, ele tem repertório, ele tem capacidade argumentativa, as ideias dele são muito boas, mas aí por causa dos problemas de estrutura sintática, as ideias não estavam fluindo, e aí o que que eu fiz? Eu pesei a mão mesmo, tá? Mas não desanimem, eu acredito aí que essa nota suas, quem está tirando 600 no Enem tiraria talvez 720 por aí, essa nota aí dá para dar uma subida no Enem, tá? Eu pesei mesmo porque, é igual eu falei com vocês, eu quero que vocês tirem, vou fazer também, Duda, vou fazer da 1 sim. Aí eu vou fazer monitoria por... Ô, Gu, eu já acabei de falar disso, espera aí que eu te respondo, tá? Eu acho que você chegou depois, mas aí eu falo depois de novo. Mas aí o que que acontece? Então eu reparei muito nisso, entendeu? Que às vezes vocês estão tendo problema de gramática, e aí a gramática, ela tá pesando as correções suas. Então, minha ideia é mesmo que vocês tenham esse crescimento aí na redação, tá? Eu acho que é possível, pelo que eu olhei, assim, as ideias são muito boas, vocês entenderam o tema, mas falta ainda só essas aparadazinhas aí nas questões de gramática e nas questões de estrutura, tá? E tem algumas pessoas assim que estão arrasando, tirarem 960, 920, tá? 900, 960, 920, tive muito 900, muito 960 e 920. Continuem assim, tá muito bom. E vamos lá então, tá? Então aí quais são os principais problemas que eu vi na redação suas, tá? A utilização do repertório sociocultural pertinente e produtivo, que é o que a gente vai falar hoje, antes de corrigir uma redaçãozinha, tá? A proposta de intervenção, eu acho que vocês não estão entendendo o que que é fazer uma proposta de intervenção, não estão entendendo quais são os elementos, e aí a gente tem que falar sobre isso. Eu pensei até em gravar uma aula e mandar para vocês, para a gente não ter que esperar a próxima tutoria. Eu acho que eu vou gravar, porque eu também estou querendo mandar para o pré-vestibular. Aí eu vou gravar, colocar no YouTube lá, e aí eu mando para vocês o link, tá? Porque aí vocês dão uma olhada só sobre proposta de intervenção, beleza? Os conectivos e as relações sintático-semânticas entre as ideias. Então, muitas vezes vocês usam o conectivo, só que usam de forma errada. E as lacunas argumentativas, que eu acho que é um problema, assim, que é difícil de resolver mesmo. Ó, desses 5 problemas aqui, né, os 4 primeiros, eu garanto para vocês que vocês conseguem melhorar aí com 2, 3 aulas, tá bom? Da gente discutindo. As lacunas argumentativas, realmente, elas são mais difíceis de perceber e acaba que é onde o corretor vai te pesar a mão mesmo, tá? Mas vamos lá então. Vamos primeiro falar como utilizar o repertório sociocultural, ok? Então, primeiro, como utilizar o repertório sociocultural na introdução? Para você utilizar o repertório sociocultural na introdução, ele tem que ser sempre a contextualização do tema. Então, ele pode ser, por exemplo, a primeira informação que seu texto traz, tá bom? Para usar o repertório na introdução, é bom que ele seja só a contextualização. O que que significa isso? Significa que você nunca, 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 nunca vai terminar a sua introdução com o repertório. Você pode começar a sua introdução com o repertório, mas você não termina com ele. Por que que você não termina com ele, Mar? Porque você termina a sua introdução com a tese. E aí, se você terminar com o repertório, parece que seu texto vai discutir o repertório e não o tema, entendeu? Então, se você for colocar o repertório na introdução, você tem que sempre começar com ele. Então, vamos lá.
O que é repertório pertinente? É aquele que tem relação direta com ao menos uma palavra-chave do tema, tá bom? E o que é um repertório produtivo? É aquele que faz falta no texto, faz falta na argumentação. Se você retirar a argumentação ou o texto, não, não tem o mesmo sentido, tá bom? Então, para o seu repertório ser produtivo, nós vamos te dar uma dica aí, tá? Então, você vai primeiro relacionar isso na introdução ao tema, fazendo uma transição entre a contextualização e a tese. Então, para o repertório ser produtivo na introdução, você tem que fazer uma transição entre o repertório que está aqui na contextualização e a tese. Então, é como se fosse assim, ó. Repertório, minha mão esquerda, minha cabeça, transição, e tese, minha mão direita. Beleza? Para ele ser produtivo, então você tem que estar assim, de boa. E, além disso, você pode retomar esse repertório em outra parte do seu texto, só para garantir os 200 pontos na competência 2, tá bom? Então, vamos lá, Mar, vamos pegar um exemplo aí. Então, olha esse exemplo. Na música, Admirável Gado Novo, Zé Ramalho, esse tema era o seguinte: a importância da arte para a formação do indivíduo e da sociedade. Foi um tema que nós passamos no pré-vestibular, e que eu coloquei para vocês ele como tema extra. Quem quiser fazer esse tema pode fazer, beleza? Ele só não vai valer ponto. Então vai lá. Na música Admirável Gado Novo, Zé Ramalho expõe um sistema civil que animaliza o homem, aprisionando em regras que não o permitem. Não era artigo de opinião, não, Vivian, não era não. Que não o permitem a ascensão para uma vida melhor. Nesse sentido, a arte tem a capacidade de transformar a vida das pessoas e quebrar bolhas sociais. Contudo, ela é inacessível para muitos brasileiros. Diante disso, torna-se necessário evidenciar a importância da arte na sociedade e suprimir os desafios governamentais no âmbito cultural. Então, vamos lá. A música Admirável Gado Novo aí é um repertório sociocultural, está na contextualização, mas não é produtivo. Por que não é produtivo? Porque, embora seja pertinente, porque tem a ver com as palavras-chave do tema, né, tem a ver com arte, ele não é produtivo. Por quê? Porque se eu retirar isso aí, ó, se eu colocar só assim, a arte tem a capacidade de transformar a vida das pessoas e quebrar bolhas sociais. Contudo, ela é inacessível para muitos brasileiros. Diante disso, torna-se necessário evidenciar a importância da arte na sociedade e suprimir os desafios governamentais. Ou seja, se eu retirar toda essa parte de azul, não faz diferença nenhuma, tá vendo? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então, isso não é um repertório produtivo. O repertório não é produtivo se ele não fizer falta no seu texto. Então, tá vendo que aí eu posso tirar e aí ele não é produtivo. Então, para ele se tornar produtivo, o que eu preciso fazer? Eu preciso rever essa transiçãozinha aqui, ó. Eu tenho que pegar essa transição e fazer com que aquela música seja indispensável para eu entender a introdução e o texto, né? Então, olha lá. Como melhorar essa transição e já tornar o repertório produtivo na própria introdução, tá? Então, vamos lá. Na música Admirável Gado Novo, Zé Ramalho expõe o sistema civil que animaliza o homem, aprisionando-o em regras que não permitem a ascensão para uma vida melhor. Ao contrário da realidade apresentada pela música, a arte tem a capacidade de transformar a vida das pessoas e quebrar as bolhas sociais que o aprisionam. Contudo, ela é inacessível para muitos brasileiros. Diante disso, é necessário evidenciar a importância da arte na sociedade e suprimir os desafios governamentais no âmbito cultural. Tá vendo que quando ele coloca aqui, ó, ao contrário da realidade apresentada pela música, e quando ele fala de quebrar as bolhas, ele está fazendo uma referência direta à alienação que Zé Ramalho diz lá em Admirável Gado Novo? Não sei se vocês lembram da música, mas é aquela música: "Ê, vida de gado, povo marcado, povo feliz". E aí o que acontece? Essa vida de gado, né, o gado é tocado, assim como as pessoas alienadas. Então essas pessoas são criadas em bolhas sociais e por causa disso acabam sendo alienadas e tocadas como gado. Então quando ele fala assim, ao contrário da realidade apresentada pela música, e a arte tem a capacidade de quebrar bolhas sociais,
aí você consegue entender que está falando exatamente da música. Então, isso seria uma melhora na transição entre a introdução, a contextualização e a tese, tá? E aí essa transição seria boa para você já deixar tudo produtivo. Mas, como retomar o repertório em outra parte do texto, tá? Então aí eu vou colocar para vocês outro tema. Esse tema foi da FUVEST, para quem vai tentar FUVEST aí, tá? FUVEST arrasa nos temas. Esse tema foi da FUVEST. Marina, é esquisito retomar de alguma forma a contextualização no D1, D2? Não, Euler. Eu vou falar disso agora. Você vai ver nesse tema da FUVEST como que o rapaz, ou a moça, não sei, fez essa redação aí perfeita, e ele fez exatamente isso. Ele pegou a contextualização e retomou no D1. Aí você vai ver como que fica bonito, e esse tema da FUVEST, ele era assim: a corrupção no Brasil é reflexo... Mentira, corrupção no Brasil. Não, a corrupção no Congresso é reflexo da corrupção da sociedade brasileira, entendeu? Perguntava se a corrupção no Congresso Nacional era só um reflexo da corrupção na sociedade brasileira ou não. E aí você tinha que se posicionar. Olha que bonito esse texto desse aluno aí. Sobre a corrupção no Congresso e nas relações sociais. A FUVEST pede geralmente título, tá? Então, olha aí. A sociedade brasileira é marcada por uma constante troca de favores, por uma necessidade de obter vantagens que corrompe desde as camadas sociais mais baixas às mais elevadas. Por que vocês estão colocando ponto? Eu não entendo. O que significa esses pontos? Posso continuar? Ah, tá, teste de internet, entendi. Beleza, então. A sociedade brasileira é marcada por uma constante troca de favores, por uma necessidade de obter vantagens que corrompe desde as camadas sociais mais baixas às mais elevadas, tá? Assim descreveu Manuel Antônio de Almeida em seu Memórias de um Sargento de Milícias, publicado no século XIX. Seu diagnóstico, entretanto, continua válido para a sociedade atual, no momento em que escândalos de corrupção ganham destaque na mídia, torna-se nítido que a corrupção manifesta que a corrupção se manifesta nos mais diversos níveis da vida do brasileiro, no público e no privado, sendo os esquemas de corrupção no Congresso Nacional apenas a mais evidente das manifestações. Então, olha lá, o que acontece? Henrique, entra aí e sai e entra de novo. Então, o que acontece? Olha aqui a contextualização. Ele usa Memórias de um Sargento de Milícias para mostrar que na sociedade brasileira, tá? Desde o século XIX, há uma necessidade de tirar vantagem de tudo e de fazer uma troca de favores. E aí, o que acontece? Ele mostra, então, Memórias de um Sargento de Milícias, e ele fala que hoje a realidade retratada no livro continua sendo válida. Por quê? Porque a corrupção no Congresso é apenas uma das maiores manifestações da corrupção das relações sociais. Só aí o repertório já estaria produtivo, tá? Já estaria produtivo. Mas aí, olha aí, Euler, ele quis retomar isso no texto para garantir, que é o que eu estou falando com vocês. Se você conseguir já deixar produtivo na introdução, ótimo, mas se você puder garantir que ele está produtivo lá no desenvolvimento, melhor ainda. Então, olha aí. O Brasil obteve suas estruturas burocráticas e jurídicas organizadas sempre de forma a entender, ao longo da história do país, aos interesses de um grupo restrito, de uma elite que nunca hesita em utilizar-se de estratégias espúrias para se manter no poder. Tome-se como exemplo a chamada política dos governadores, que marcou a República, aqui é tome-se, tá? Teve um problema de digitação. Que marcou a República Oligárquica e que consiste num toma lá da cá entre governadores e presidentes, confirmando o diagnóstico de Manuel Antônio de Almeida em relação à onipresença da troca de favores na sociedade brasileira. Por um lado, esse histórico cristaliza uma tradição na qual tudo é válido para manter-se no poder, tornando a corrupção entre autoridades algo corriqueiro. Por outro, faz surgir entre muitos que estavam e estão distanciados do poder a convicção
de que é impossível ascender social e economicamente sem optar por meios escusos. Então, vejam aí, olha, viu, Euler? Você que tinha perguntado aí se não fica estranho. Não fica, cara, fica bonito. Ele falou aqui da troca de favores, por causa lá de Memórias de um Sargento de Milícias, né? O Leonardinho, que era um malandro, que fazia tudo na troca de favores. E aí, olha aqui, ó, ele retoma falando, confirmando o diagnóstico de Manuel Antônio de Almeida em relação à onipresença de troca de favores. O repertório de história aí ficou produtivo sim, muito produtivo, tá ótimo esse repertório histórico aí, porque ele, logo depois ele continua a ideia, e tá vendo que se eu tirar o Memórias de um Sargento de Milícias lá da introdução, o desenvolvimento não vai fazer sentido? Tá vendo que se eu tirar a República Oligárquica aqui e a política dos governadores, não vai fazer sentido? Então, isso é que é repertório produtivo. É aquele que, quando você retira do texto, o texto perde muita coisa, entendeu? Eu posso usar um repertório citado no D1 como detalhamento? Pode sim, pode sim, pode sim. Pode sim. Pode sim, Clara. Vívia, quando se faz um repertório no D1 deixando pertinente e produtivo, fica carregado? Não fica não, ó. Eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Aquele exemplo que a gente até já passou. E no desenvolvimento, quando que o repertório é produtivo? E quando eu uso o único repertório como contextualização também? Então, Euler, o negócio é o seguinte, se você usar um só repertório, você consegue tirar os 200 na 2, tranquilamente, se o repertório estiver pertinente, produtivo e for um repertório, um repertório válido lá pelo Enem. Só que aí, eu nunca vi uma redação nota 1000 com um repertório sociocultural só, entendeu, Euler? Então, a gente fala para vocês usarem 2, que eu nunca vi uma nota 1000 com um só, entendeu? Lorenzo, Nina, seria melhor substituir a expressão toma lá da cá por uma mais formal? Amor, nesse caso ele não perdeu ponto, né? A FUVEST é mais tranquila com relação a isso. E o Enem também. No Enem você não perderia ponto. Mas na FIP, por exemplo, na Pitágoras, você perderia ponto. Então, eu preferiria trocar um toma lá da cá por uma expressão mais formal, sim. Então, vamos lá, ó. E o repertório no desenvolvimento, aí respondendo a pergunta acho que foi de Euler, ou não sei de quem mais. No desenvolvimento, o repertório deve ser usado apenas para respaldar seu argumento, tá bom? Então, ele será uma estratégia argumentativa utilizada para comprovar seu ponto de vista. É isso que vocês têm que tomar cuidado, tá? Eu tô sentindo muito isso em vocês. Por exemplo, vocês colocam o repertório sociocultural como se ele fosse mais forte do que o próprio argumento. E aí você tem que ter um cuidado, porque o seu argumento é que é o forte. O repertório sociocultural só está ali para comprovar seu ponto de vista, entendeu? E aí, como que eu faço? Então, para que ele seja pertinente, ele tem que ter relação direta com ao menos uma palavra-chave do tema, beleza? E para ele ser produtivo, primeiro, não é bom que ele seja a última informação do seu parágrafo. Hoje, na redação que nós vamos corrigir, que é uma redação de um aluno aí também, que me mandou para corrigir, tem um repertório que é a última informação do parágrafo. Então, não é bom que ele seja a última informação do seu parágrafo, tá bom? Por isso, depois de apresentá-lo, tá faltando um acento aí, desculpa, faça um período que endosse a ideia trazida pelo repertório e que o relacione com o argumento principal daquele parágrafo. O ideal é que o leitor entenda que o repertório sociocultural apenas reforça seu argumento, e não o contrário. É aquela coisa, o repertório comprova o que eu estou falando, então, se eu retirar ele, o texto perde muito, mas o mais forte tem que ser meu argumento. Aí coloquei esse exemplo aqui que a gente já até trabalhou, que foi daquela redação do cinema que a gente corrigiu. Então, olha aí. O escritor Antônio Cândido defende que o acesso à cultura deve ser visto como um dos direitos humanos a serem garantidos à sociedade. Então, isso aí é o repertório, tá? Para ele, ao entrar em contato com as formas de arte, o indivíduo se sente participante de uma humanidade que também é a sua, e a partir disso torna-se mais preparado para entender seu entorno e atuar em sua transformação.
Aí aqui é o quê? A pessoa que está escrevendo, falando do que o Antônio Cândido está falando. Olha lá, nesse contexto, o cinema foi, para o Brasil de 1975, uma forma de garantir o acesso à cultura enfatizado por Cândido. Tá vendo que o mais importante aqui, ó, é o argumento do cinema? Então, ele só usou o Cândido para mostrar que o cinema foi, em 1975, uma forma de garantir esse acesso à cultura, pois se estruturava de forma descentralizada, chegando a atingir 80% das cidades interioranas do país, o que, somado a outros incentivos culturais, proporcionou que a realidade brasileira fosse conhecida e debatida pela população. Exemplo disso são os filmes Cidade de Deus, Central do Brasil e tantos outros que... Então, olha lá, o fato de ele retomar aqui, ó, entendeu? Já é uma forma de transformar em produtivo. Mas, então, para ficar melhor, é bom usar o repertório na introdução, depois falar dele no desenvolvimento? Amor, aí depende. Eu penso o seguinte, você pode usar um repertório na introdução e retomar ele no desenvolvimento ou na conclusão, tá? E você pode usar outro repertório. Lembra que essa redação aqui mesmo, ó, ela usa mais de um repertório também. Ela usa aqui o repertório histórico, tá vendo? O fato histórico, e o Manuel Antônio de Almeida. Principalmente se você conseguir fazer bem assim, ó, Mar, o seu outro repertório, igual esse aqui da República Oligárquica, consiga dialogar com o repertório que você colocou na introdução, entendeu? Ele dialogue, ele reforce aquilo, porque aí é tudo muito produtivo, entendeu? Mas eu posso colocar um filme na conclusão para servir de detalhamento, mesmo sem eu não ter citado? Pode, amor, pode sim, pode sim. Agora, pode ser que ele conte como detalhamento e talvez por você não ter citado, se ele ficar solto, você perca ponto na competência 3. Mas só se ele ficar solto. Se ele não ficar solto, não perde não. Tá bom? Agora, nesses últimos 15 minutos aí, vamos corrigir uma redação juntos, tá bom? Sabrina perguntou alguma coisa? Sá, você perguntou alguma coisa e eu não vi, foi isso? Ou é só testando na internet? Se tiver a ver com o tema, então não tem problema. Não tem não, Duda? Então vamos lá, ó. Ele não começa com conectivo, ele perdeu ponto. Ah, como é D1, Júlia, não perderia ponto no Enem, não. Mas deixa eu te falar, essa redação é da FUVEST, tá? Na FUVEST você não tem que usar aquele tudo de conectivo igual no Enem, não. Agora, essa daqui, ó, é uma redação sobre aquela questão dos impactos sociais e ambientais dos hábitos de consumo, lembram? Então, vamos lá. Introdução. Na sociedade contemporânea, é evidente a predominância de padrões de consumo exagerado, de modo que é fundamental debater acerca dos impactos sociais provenientes da degradação ambiental resultante da manutenção desses hábitos. Vale ressaltar que esse debate deve estar orientado e apresentar os principais impactos sociais. Eu ainda posso usar os conectivos de ordenamento? João, pode, mas ele não conta como argumentativo, como operador argumentativo. Ou seja, não comece o D2 em segunda instância, entendeu? Não começa. Porque você, tipo assim, você não perde ponto, mas você também não ganha, entendeu? Mas se você começar o D2 com um que não é, aí você perde ponto. Vale ressaltar que esse debate deve estar orientado e apresentar os principais impactos sociais e os caminhos para superá-los. Na conclusão, eu posso apresentar a solução somente para um problema? Então, Vic, o que acontece? Se você apresentar a solução só para um problema, você tira e tiver todos os elementos, você tira 200 na competência 5. Mas você pode perder ponto na competência 3. E aí, o que eu faria? Eu faria uma proposta para um problema completinha, e aí na outra eu colocaria só o efeito e a ação, entendeu? Só o efeito e a ação, para ficar de boa. Então, vamos lá. Ó, na sociedade contemporânea, é evidente a predominância de padrões de consumo exagerados. Então, padrões exagerados. Eu estou corrigindo aqui, Joyce, relaxa, Cristina. Estou corrigindo. Então, na sociedade, vai vir aqui, ó. Na sociedade contemporânea, é evidente a predominância de padrões de consumo exagerados. Então, exagerados porque são padrões, tá bom? De modo, tira essa vírgula do de modo aqui, tá? Porque o que aqui, ele continua, né? A expressão, essa expressão relacional aqui.
de modo que é fundamental debater acerca dos impactos sociais provenientes da degradação ambiental resultante da manutenção desses hábitos. Vale ressaltar, tira essa vírgula aqui, nunca você vai colocar essa vírgula, tá? Depois de vale ressaltar, porque o que acontece? Essa oração aqui, ela é uma oração subordinada, e ressaltar aqui é a oração principal, então você não separa com vírgula oração subordinada e oração principal. Então, vale ressaltar que esse debate deve estar orientado a apresentar os principais impactos sociais e os caminhos para superá-los, beleza? Então, a introdução apresenta as palavras-chave do tema, não é uma introdução muito elaborada, vocês podem ver que não é uma introdução bonita, não é uma introdução bonita, que você fala, nossa, igual aquela do Memórias do Sargento Milícia, você fala, nossa, que introdução massa e tal, e você espera um mega texto depois que você ler a introdução. Porque tem um tom meio que mecânico nessa tese, né? Essa ideia de, tipo assim, tem que citar os principais impactos e os caminhos para superá-los. Mas ela cumpre o do Enem, então tá ótima, é uma boa introdução, não perde ponto. Tem aí 1, 2, 3 problemas de estrutura sintática, desculpa, de problema de estrutura sintática não, 3 desvios, né? Então tem aqui, então logo você já sabe que a pessoa aí não vai tirar 200 na competência 3, porque se já tem mais de 2 desvios, já é 160. Dependendo do número de desvios que ela tiver ao longo do texto, ela pode ir para 120 ou se manter aí no 160. Então vamos lá. Desenvolvimento 1. A degradação ambiental, resultado direto das atividades econômicas que buscam satisfazer os hábitos de consumo estabelecidos, apresenta-se mais atuantes nas regiões relacionadas aos processos extrativistas e transformadores. Essa situação é evidenciada diante da análise de regiões como Cubatão e Mariana, onde, respectivamente, a implantação de polo industrial e a mineradora ocasionaram profundos problemas ambientais e consequentes problemas sociais. Entre esses problemas, destaca-se a degradação das condições de saúde, exemplificada pelo aumento da ocorrência de problemas respiratórios e zoonosos, e prejuízos diretos e indiretos a outras atividades econômicas. Isso é evidenciado através do filme O Menino que Descobriu o Vento, ao esse apresentar a falência generalizada em uma comunidade devido a mudanças climáticas ocasionadas pelo desmatamento promovido por uma indústria. Então, vamos lá. A degradação ambiental, aí aqui vem, ó. Essa situação é evidenciada diante a análise de regiões como Cubatão e Mariana, onde, respectivamente, a implantação do polo industrial e a mineradora ocasionaram profundos problemas ambientais e consequentes problemas sociais. Tá vendo que aqui eu tenho uma lacuna argumentativa. Por que eu tenho uma lacuna argumentativa? Porque eu falo assim, ó, resultado das atividades econômicas que buscam satisfazer os hábitos de consumo. E aí depois eu vou falar da degradação do ambiente e das consequências disso. E aí o que acontece? Não há uma relação entre os desastres ambientais e os hábitos de consumo. Essa pessoa não explicou isso. Então, ele deixou uma lacuna muito grande, porque ele citou que isso era decorrente dos hábitos de consumo, mas não falou como, não falou por quê, não explicou como que isso ocorreria, tá bom? Não tiraria ponto, não, Lice, não tiraria ponto. Eu vou colocar aqui para você, vou falar disso, Bia. E aí, aqui nessa parte verde aí, ó, a gente tem um problema de estrutura sintática, tá bom? Então, eu tiro esse através do, porque através significa atravessado. Então, não é esse caso aí, através significa atravessado. Então, eu me vi através do vidro, então eu me vi atravessando o vidro, entendeu? Então, através não vai ficar legal aí. Então, você vai trocar por no filme. Isso é evidenciado no filme O Menino que Inventou o Vento. Aí você tira ao esse apresentar, porque isso é um problema de estrutura sintática, tá? É um problema de estrutura sintática. E aí o repertório não ficou produtivo. Eu vou falar com vocês que essa pessoa vai retomar o repertório depois, em outro momento do texto, o que faz com que ele fique produtivo. Mas mesmo assim, o repertório aí pode ser completamente retirado. Quer ver? Lê aí esses 2 períodos aí, ó, a degradação até econômicas, ponto. Se eu retirar isso, pode ser feito, não faz diferença nenhuma. Então, esse repertório não faz diferença. Ele não te dá
força argumentativa, ele não traz nada para aquele... na verdade, ele só traz um problema de estrutura sintática. Então, como que a gente poderia colocar ele como um repertório produtivo aí, ó? Coloquei para vocês uma opção. Vou tirar aqui só para eu conseguir ler, tá? Uma opção. Então, vamos lá. Isso é no filme... Oi, 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 eu sumi, né? Hello, hello, eu tipo caí, foi mal. Então, vamos lá. Isso é evidenciado no filme O Menino que Inventou o Vento, obra que apresenta a falência generalizada de uma comunidade devido a mudanças climáticas ocasionadas pelo desmatamento promovido por uma indústria. Então, olha só, você ia tirar esse problema de estrutura sintática e explicar o que a obra fala, que é aquilo que você vai, para mim, está apresentando, para você estar apresentando. Sim, né? Então, sai e entra de novo, Vivian. Aí, o que acontece? Então, vai lá. Então, eu peguei aqui e resolvi meu problema de estrutura sintática. Aí, olha lá. Assim como retratado no filme, no Brasil, olha aí a pegada que ele poderia colocar para já resolver o problema da lacuna argumentativa. Porque aí ele ia colocar o... Não tem problema não, João. Ele ia colocar já os hábitos de consumo respondendo a essa pergunta aqui e aí transformar tudo em produtivo e tudo mais, tá vendo? Então, assim como retratado no filme, no Brasil, porque o filme não fala do Brasil, né, é uma realidade africana, os hábitos de consumo da sociedade impulsionam indústrias a produzirem a qualquer custo, o que gera impactos ambientais e sociais. Aí, como ele citou Mariana aqui, eu coloquei Mariana, mas ele poderia colocar outra coisa, entendeu? Ele poderia só retomar lá. Eu coloquei porque, na verdade, eu estava cansada, foi o exemplo que eu lembrei, entendeu? Mas ficou bom. Assim como retratado no filme, no Brasil, os hábitos de consumo da sociedade impulsionam indústrias a produzirem a qualquer custo, o que gera impactos ambientais e sociais, como a tragédia das barragens da cidade de Mariana e Brumadinho. Beleza? Então, isso aí já seria uma forma de transformar o repertório todo em produtivo, e além de transformar o repertório em produtivo, de retirar as lacunas argumentativas. E aí, se ele tivesse feito isso aqui no finalzinho, o desenvolvimento estaria perfeito, beleza? Estamos terminando já. Portanto, diante da gravidade desses, é necessário estabelecer caminhos que mitiguem tais impactos sociais. Esses caminhos dizem respeito à alteração de mentalidade predominante rumo a uma consciência sustentável e à aplicação de tecnologias que amenizem a situação ao atuar sobre impactos ambientais e ou diretamente sobre os danos sociais. Nesse contexto, vale nova menção ao filme, pois aí eu já retiraria isso aí, tá? Eu tiraria isso aí, porque, na verdade, nesse contexto, eu não colocaria assim, vale nova menção, eu falaria, nesse contexto, no filme, tarará, tarará, entendeu? Porque não tem necessidade de você falar que vale nova menção, é só você mencionar. Mas vamos lá. Quais são os problemas aqui? Portanto, diante da gravidade desses, é necessário estabelecer caminhos que mitiguem tais impactos. Esses caminhos dizem respeito à alteração da mentalidade predominante. Opa, que mentalidade predominante? Vocês viram que até agora ele não falou de consumo, praticamente, ele só falou por alto. Ele nem falou que qual mentalidade de consumo que rege a sociedade. Se ele tivesse feito daquela forma, como nós falamos lá no finalzinho, aí sim dava para ele fazer dessa forma. Mas como ele não fez, beleza? Então, não, isso aí é uma lacuna argumentativa. Se eu citar o mesmo repertório, não perde nota, não, claro, não perde nota. Esses caminhos dizem respeito à alteração da rumo a uma consciência sustentável. Aí teve uma ambiguidade, por quê? Não se sabe se é a alteração que é rumo a uma consciência sustentável ou se é a mentalidade predominante que é rumo a uma consciência sustentável. Então, houve aí uma ambiguidade, né? Esse texto, vocês podem ver que ele tem alguns problemas, mas ele não tem mais de 7 desvios, então ele vai ficar com 160 na competência 1, tá bom? Então, olha lá, nesse contexto, vale nova menção ao filme, tarará, tarará, tarará. Aí eu coloquei aqui uma observação, tá?
o tema requeria uma discussão acerca dos impactos ambientais e sociais decorrentes dos maus hábitos de consumo da sociedade. Esperava-se que o aluno discutisse no D1 os hábitos de consumo, para que ele englobasse o tema inteiro, que chegasse no objetivo do tema. E no D2 apresentasse a degradação ambiental e os seus impactos sociais como consequências dos hábitos de consumo apresentados no D1. O melhor plano para esse tema seria causas e consequências. Ou seja, ele tinha que falar das causas com relação ao consumo. Ele tinha que fazer um parágrafo inteiro para falar dos hábitos de consumo. E o outro parágrafo seriam as consequências, que seria o quê? A degradação ambiental e os impactos sociais decorrentes dessa degradação. Então, houve aí um problema de entendimento do tema. Houve uma má seleção dos argumentos. Então, vamos pegar aí a conclusão, tá? Logo, o governo federal, já vou passar aqui, beleza? Porque eu já vou colocando para vocês essa conclusão tirou 200. Então, vamos lá. Logo, o governo federal é o agente englobador. Essa palavra não existe, tá? Essa palavra não existe. Então, órgão responsável pela preservação, tá bom? Então, logo, o governo federal, englobador das instituições responsáveis pela preservação. Como essa palavra não existe, eu não considerei isso aqui como detalhamento, mas se fosse outra palavra, seria detalhamento. Deve promover a conscientização da população sobre a necessidade de desempenhar hábitos sustentáveis de consumo. Opa, ação, ó, então já tem 80 pontos, cada um desses aqui vale 40. Essa medida deve ocorrer por meio de campanhas, então, vinculadas nas mídias, né? Porque se elas já são vinculadas nas mídias, elas são midiáticas. Então, isso aqui é um pleonasmo. Então, tiro midiáticas, então, por meio de campanhas veiculadas em diversas mídias, como o rádio e a televisão, tá bom? E a internet. Opa, e eu tenho detalhamento. Então, já tem aí, ó, agente, ação, modo, meio e detalhamento, a fim de consolidar a mitigação dos impactos sociais provenientes das coronárias. Então, aí eu tenho 200, tá bom? Aí eu tenho 200 porque eu tenho os 5 elementos, beleza? Então, qual foi a nota dessa redação aí, só para a gente terminar? A nota foi 880, tá? Tirou 160 na 1, 200 na 2, né? Por que tirou 200 na 2? Porque ele retomou o repertório aqui no D2, né? Porque ele retomou o repertório aqui no D2. Se ele não tivesse retomado, seria 160, beleza? 120 na 3, porque não cumpriu o objetivo do tema, discutiu apenas a degradação ambiental e seus impactos sociais, deixando de lado os hábitos de consumo, tá? Então, acaba que ele selecionou mal os argumentos e organizou e hierarquizou mal esses argumentos, por isso 120 na 3, 200 na 4 e 200 na 5. Beleza, galera? Então, é isto. Espero que vocês tenham gostado aí dessa discussão e que tenha sido proveitosa. O que vocês estão achando aí? Acha que dá para continuar nessa pegada de corrigir uma e discutir o que vocês estão errando, né? Aí esse slide já tá para vocês no, como é que chama? No Maestro, e eu também mandei nos grupos, tá? Eu posso exemplificar a finalidade? Pode sim, amor. Pode sim, tá? Então eu espero aí que vocês tenham pegado, mas isso do englobador varia conforme o corretor, certo? E sim, Henrique, mas é porque eu procurei no dicionário e não existe, entendeu? Eu achei no Google, mas eu não achei no dicionário, aquele dicionário de papel mesmo. Aí, como não existe, eu não considerei, mas é igual você falou. Alguns corretores poderiam considerar. Eu não colocaria englobador, eu colocaria assim, governo, órgão responsável por tal coisa, porque, na verdade, o que é o detalhamento é o aposto, não é a palavra englobador, entendeu? E aí, você, por exemplo, algum corretor poderia considerar como detalhamento, mas poderia tirar ponto na competência 1, entendeu? Então, eu não usaria englobador, eu usaria instância responsável? Poderia. Instância responsável, órgão responsável? Poderia. Tchau, Clarinha. Beijos. Então, eu acho que é isso, galera. Deixa eu parar de... Acho que eu parei de apresentar já.
Tchau, João. Não esqueçam que eu vou mandar para vocês hoje as redações, tá? Quem não recebeu ainda pode ficar tranquilo. Tchau, tchau, Henrique. Beijos, beijos. Espero que dê para vocês pegarem tudo aí. Quem quiser pode. Isso, acho que Bia me mandou mais uma redação, né? Quem quiser pode. É para receber 3 redações, Vivian. 3 redações. Má, você pode enviar hoje até meia-noite? Pode, amor, pode. Na verdade, João, eu só vou fechar o formulário amanhã de manhã, na hora que eu acordar. Então, você pode mandar até de madrugada, se você quiser. Tá bom? Tem tema essa semana? Não, Gu. Tem